Bom dia! Segunda-feira. Vamos começar o nosso clube do livro. Expande comigo. Propósito da jornada, da expansão da consciência, onde nós estamos fazendo as leituras deste livro todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã. As leis dinâmicas da oração. O segredo para todas as realizações. Bom dia! Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma live. Bom dia! Tão bom! Vamos me ajudar aqui, convidar mais pessoas para estar com a gente neste momento, expandindo a nossa consciência, nossos conhecimentos. Como foi o final de semana? Tudo bem? Passearam, se divertiram? Tiveram tempos de qualidade com a família? Como que foi o seu final de semana? Seguias, meu pai. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei. Bom dia, Cuca. A Jaque passeou, descansou. Eu estive no aniversário de um filhinho de um amigo, celebrando a vida. Aniversário de criança é tão bom, né? Ai, a gente come tantos docinhos. Bem, vamos continuar aqui a nossa leitura. Esse livro, eu escolhi, por que eu escolhi esse livro, né? As leis dinâmicas da oração. Recentemente, nós temos ouvido falar muito sobre a neuroteologia, né? Falado sobre qual a importância da oração no nosso sistema. Como que só o fato, até engraçado que a gente vai começar lendo aqui, o livro vai falar. Só de nós nos ajoelharmos e fazermos o movimento com a mão, né? Quando nós fazemos assim com a mão e nos ajoelhamos, nós já mandamos uma informação para o nosso cérebro que atinge uma área que eles chamam de o ponto de Deus. E é aquela conexão com o nosso eu, né? A gente está mandando para o nosso cérebro o momento de se conectar com o nosso Criador, com aquele que nos formou, com a força maior, com o universo, seja lá qual o nome que você goste de dar, como você chame. Eu acredito, né, que existe um Criador de tudo, o Criador de tudo que é, e me sinto muito bem em poder me colocar na presença dele sempre que possível, e se possível todos os dias e até às vezes mais de uma vez por dia. Hoje nós vamos começar falando que o primeiro passo para a oração é o relaxamento. Fale com o seu corpo e com a sua mente. Quando você se sente e se ajoelha ou se inclina para orar, o seu primeiro ato consciente de orar deve ser falar com o seu corpo, como se você fosse uma criança pequena, pedindo para que ele relaxe. Seu corpo é cheio de inteligência e suas células realmente percebem e responderão aos diferentes graus de relaxamento. Você se impressionará com quão seriamente o seu corpo seguirá as suas instruções. Diga: você agora relaxará e liberará. Você agora relaxará e se liberará de todas as tensões, estresse e nervosismo. Agora você estará relaxado, corpo e mente. Então declare de uma forma mais pessoal: eu agora relaxo e libero. Eu agora relaxo e libero todas as tensões, estresse e nervosismo. Eu estou agora relaxando em corpo e mente. Sim, eu relaxo e me libero. Induza seus pensamentos diretamente em seu corpo. Induza seus pensamentos mais íntimos na direção do seu corpo à medida que você faz isso. Sinta o seu corpo relaxar. Você pode precisar dizer para ele repetidas vezes: relaxe, libere, deixe Deus agir. Relaxe, libere e deixe Deus agir. Relaxe, libere e deixe Deus agir. Relaxe, libere e deixe Deus agir.
Se você não se sente relaxado após pedir para que o seu corpo e mente se liberem, talvez seja porque você não tem se libertado o suficiente. Relaxe tudo o que você puder. Então relaxe um pouco mais. Mantendo-se relaxado mais e mais do topo da sua cabeça até a ponta dos dedos dos seus pés. Siga pensando que o seu corpo está relaxado mais e mais. Quando pensamentos ansiosos tenderem a desviar a sua atenção, então fale. Relaxe, se libere e deixe Deus agir. Se deixe ir, então, e se deixe ir um pouco mais. Existe uma ferramenta que eu trabalho com os meus pacientes em atendimento, que nós chamamos de puxão de energia, aonde a gente pede para que eles façam a conexão com o centro da Terra, a conexão com o universo. O que é isso, né? Dando comando para o nosso corpo, para ele estar totalmente presente, consciente, conectado, aterrado. O que é estar conectado e aterrado? Quando nós falamos do magnético, nós estamos falando das nossas emoções, das nossas sensações, das nossas ações, né? Isso que a gente manifesta nessa realidade. Então, nós precisamos estar aterrados, atentos, conectados com o que está acontecendo ao nosso redor. E o magnético é a parte das nossas intuições, da nossa criação, a parte que nós conectamos com o nosso eu superior. Uau! Acho que hoje vai ser mais um dia aí de mudança. Relaxe, libere, deixe Deus entrar. Relaxe, libere, deixe Deus entrar. Vai observando esse relaxamento, tomando conta de você agora. Vai relaxando. Vai imaginando essa energia que vem do alto da sua cabeça. Vai passando pelo seu rosto, liberando os músculos da sua face. E uma sensação de felicidade, de alegria. Vai tomando conta do seu rosto e vai descendo, liberando aí na sua parte do seu chakra laríngeo, da sua comunicação, da sua expressão. E vai descendo isso para sua emoção, para o seu coração. E vai descendo, passando pelo seu corpo, pelas suas pernas, saindo pelos seus pés, indo até o centro do universo. Até o centro da Terra. Vai observando esse movimento e se você sente que seus pés estão completamente conectados com o chão. E como se raízes saíssem dos seus pés e se conectassem. E você pode então começar a receber uma nutrição que vem do centro da Terra. E você sente como se uma energia viesse entrando pelo solo dos seus pés. A Terra, ela é essa energia que cura, que nutre, que restaura, que revigora, que é expansiva, que é divertida e orgásmica. Vai recebendo essa conexão com a Terra, com a natureza. A natureza, ela não tem julgamento, ela simplesmente flui. Ela simplesmente manifesta sua beleza, sua grandeza. Ela se mostra sem julgamento e manifesta, né? A gente fala, imagina se o sol julgasse que os seres humanos não merecem o brilho dele, né? O calor dele, a nutrição dele, e resolvesse não aparecer. E quantas vezes nós nos colocamos nessa posição do abrir, o receber, do receber, de entregar só aquilo que a gente julga que alguém merece ou não merece. Então, essa ferramenta de se conectar com o centro da Terra, de se conectar com o centro do universo, é só esse movimento de dar o comando. E quando você entra nesse espaço, você vai observando o seu corpo se expandindo, a sua energia, a sua vibração aumentando, e você vai recebendo uma sensação de paz, de leveza, tomando conta de você. Como eu ensinei nos últimos dias, como você percebe a energia no seu corpo através das suas mãos, e você vai sentindo essa sensação. É só você começar a parar para se prestar atenção em você mesmo e ver quantas possibilidades estão disponíveis de conexão com você. Como relaxar as suas emoções? Após induzir o seu corpo ao relaxamento como um primeiro passo na oração, então
aquiete seus pensamentos e emoções, declarando o seguinte: fique tranquilo e saiba que eu sou Deus. Muitas pessoas ocupadas têm atestado o fato de que essas palavras do salmista levam a sua oração eficiente para a promoção do relaxamento do corpo e da mente, uma atmosfera agradável de trabalho. Diga frequentemente para sua mente, corpo e negócios: fique tranquilo e saiba que eu sou Deus. Fique tranquilo e saiba que eu sou Deus trabalhando nessa situação. Fique tranquilo e saiba que eu sou Deus, a virtude suprema trabalhando agora nessa situação. Um homem de negócios contou-me uma vez que encontrou nesse método o remédio da sua insônia. Após se retirar à noite, sua mente parecia ainda totalmente desperta, se preocupando cada vez mais com os problemas, e ele dizia para si mesmo: fique tranquilo e saiba que eu sou Deus. Fique tranquilo e saiba que eu sou Deus trabalhando nessa situação. Invariavelmente esse método funcionou. Ele relaxou e dormiu sossegadamente, acordando com um estado mental cheio de paz. Na oração de relaxamento, pense em entregar as suas palavras para um Pai amoroso, corpo, alma e espíritos, relacionamentos, assuntos financeiros e entendimento espiritual. Diga para você mesmo: eu relaxo em corpo e mente e eu sinto a paz de Deus, eu descanto em sua adorável presença. Então, como ensinarão os antigos filósofos, apenas se decomponha, mentalmente, assim como fisicamente, desprendendo da sua mente todos os pensamentos que estão ali acumulados. Dê ênfase às palavras do profeta. Não por força, nem por poder, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Está em Zacarias 4:6. Não por força, nem por poder, mas pelo poder do Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O que esse versículo quer nos dizer, né? Nós precisamos aprender a se conectar com todas as nossas habilidades. E muitas vezes você já vem tentando resolver as coisas com a força do seu braço e você não tem conseguido atingir isso, né? Você não tem conseguido melhorar isso na sua vida. Por quê? Existem 3 tipos de mente na nossa vida. Existe a mente consciente, a mente inconsciente e a mente cósmica. Uau, gente, pra quem tá entrando agora e não consegue perceber, fala: nossa, essa menina não dormiu à noite. Na verdade, quando a gente começa a trabalhar a expansão da nossa consciência e liberar, né, a energia, e a gente vai elevando o nosso padrão, a nossa vibração em hertz, acontece essa questão da sonolência, da abrição de boca, a gente vai transmutando os bloqueios ao redor do nosso ser e a gente começa a bocejar muito. A última live foi assim e hoje vai abrindo aí para receber essa liberação. O que é a mente consciente? A mente consciente é a nossa mente racional, que coordena, que calcula, que julga. Ela se baseia nos parâmetros que são considerados para nós como sendo um padrão. A partir deles, julgamos o que é bom, ruim, feio e bonito. Ela é a nossa mente da racionalidade e ela nos ajuda a decidir o que dentro dos nossos parâmetros será melhor para nós. Então, essa é a nossa mente consciente. A mente consciente, ela só é apenas 5%. 5% da nossa vida, da criação da nossa vida, ela é da nossa mente consciente. Apenas 5%. Depois, nós vamos para a mente inconsciente. Ela guarda os nossos registros de como aprendemos e do que sentimos. A mente consciente registra memórias que, em geral, são afetivas, embora também guarde conceitos para a nossa aprendizagem. Então, ela é aquela que dá o comando para o nosso cérebro quando a gente está aprendendo a dirigir e depois a gente entra no piloto automático e vai aqui falar: agora é hora de frear, agora é hora de acelerar, agora é hora de mudar a marcha. Então, é esse lugar do inconsciente. Então, o inconsciente, ele traz as informações para nós a partir das emoções que nós tivemos em determinadas situações. Então, a mente consciente eu olho isso e tenho uma consciência do que eu quero ou não fazer com isso.
A mente inconsciente é quando eu uso isso e ele tem um cheiro que me lembra alguém. Aí ele me lembra alguém, aí ele ativa algumas memórias, e aí essas memórias podem ser boas, fortalecedoras, que vão fazer com que eu queira mais disso, né? Que eu me sinta preenchida, completa a partir disso e ative mais emoções. Ou vai ser aquele lugar onde eu vou olhar, vou acessar uma memória e vou julgar, não, isso eu não quero. Como eu sempre falo, aquele filme Divertidamente da Disney, é um filme infantil. Ele mostra como isso funciona dentro do nosso cérebro, esse padrão de piloto automático e como a gente precisa reprogramar o nosso inconsciente. E depois nós temos a mente cósmica, que é conhecida como a consciência de Deus. Ela é a cada um de nós, ela tem uma função específica para compor o todo. É onde nós estamos conectados, embora haja individualidade. A mente cósmica ela nos influencia um no outro. É a que o Yang chama de inconsciente coletivo. Então existe essa mente cósmica que nós nos conectamos por um fio, por uma corrente energética, por uma teia invisível, aonde nós estamos conectados uns com os outros. Então a gente tem essa mente cósmica. E depois a gente tem a divisão em 7 corpos. O que a gente chama de 7 corpos, tá? Por que é dado esse nome? Porque nós temos o corpo físico, o nosso corpo físico. Ele é composto por músculos, pelos cartilagens, pelos tecidos, enfim, pelos nossos órgãos. Esse é o nosso corpo físico. Isso aqui que a gente acredita que é o corpo físico. Depois a gente tem o corpo duplo etérico. O que é ele? Ele é o outro corpo que recebe as informações de todos os outros corpos. Então, os processos de doenças, expurgos de energia, essa sensação que eu tô tendo aqui, né, de abrir boca, de liberar essa boca toda, essa abrição de boca, trabalhando no meu corpo duplo etérico. Ele está sendo liberado, conectado com todos os outros corpos para liberar isso para vocês. E então nós temos o corpo astral. Nosso corpo astral é o nosso corpo emocional. É o nosso mental inferior, é a forma, o corpo emocional é que cria a vibração. Então, o que acontece? Nesse corpo astral é o conjunto de emoções que fica vibrando, que vai atrair ou repelir as coisas na nossa vida. Então, ele é uma força forte no nosso ser. Os nossos sentimentos, o nosso emocional, ele afeta muito nos outros corpos e naquilo que a gente vai ou não vai receber. É onde causam os bloqueios energéticos, os traumas, as crenças. Então, as nossas emoções. É aquele lugar que normalmente é afetado pela obsessão. E aí nós temos a obsessão, aonde a sua emoção tá tão baixa, tá tão desalinhada, tão desconectada, que você dá permissão para outros seres, entidades, demônios, ou até mesmo pessoas entrarem no seu campo e obsidiarem você, sugarem você, drenarem você, manipular você, aprisionar você. Ou muitas vezes é o local aonde você mesmo se torna seu obsessor, através de expectativas, projeções, conclusões que você tem de como a vida tem que ser, das suas frustrações, das suas não aceitações da realidade. E aí a gente tem um mental inferior. O mental inferior é o nosso concreto racional, é ele onde tem os bancos de dados da nossa educação. É tudo que a gente aprendeu nessa realidade. É tudo que você foi adquirindo desde o momento da sua concepção e você foi armazenando no seu corpo. Então, é as composições das nossas informações intelectuais, mentais, racionais. Ela é aquilo que foi aclopado em você a partir dos seus 5 sentidos. Como eu estava explicando, então é o tato, olfato, paladar, visão, audição. Tudo aquilo que você viveu, uma experiência que foi preenchida com sentimentos, com essas sensações, ela ficou
impressa em você. Então, aí que acontecem os desequilíbrios, né? Que a gente vai pondo as coisas na prateleira. Esse local é onde está o nosso ego, a nossa individualidade. Ele que tem a função de planejar, de administrar, de executar. É aí que está o nosso projeto de vida no mental superior. Um filme que vai falar um pouquinho sobre essa questão do mental inferior é o filme Soul. O filme Soul da Disney também, um filme de criança também bem legal, para vocês entenderem. Então, o mental superior é o nosso ego. É aquilo que a gente foi sendo impactado no nosso processo de desenvolvimento. E aí ele foi separando em prateleiras, isso é bom, isso é ruim, isso é feio, isso é justo. Isso eu tenho recompensa, isso eu não tenho recompensa. E aí você vai escolhendo a partir deste lugar, do que você vai, do que você não vai ganhar com isso, qual a recompensa de se apegar a isso, e é aquilo que você adquiriu nessa realidade. Depois nós temos o mental superior, ele é o causal abstrato, é onde residem as nossas inspirações para a formulação de novos sistemas de descobertas nos campos científicos, filosóficos e tecnológicos. Ele é o aprendizado e o magnetismo para que a gente possa equilibrar e evoluir. Quando ele está em desequilíbrio, nós nos tornamos arrogantes, ditatoriais, temos uma personalidade conflitante com a vida. É bem interessante a gente entender essas divisões, para que a gente saber qual lugar a gente está, o que a gente vai acessar com determinada ferramenta. Por que eu estou explicando isso daqui, gente? Porque quando nós fazemos a oração, quando nós fazemos a meditação, a gente vai atingindo esses lugares. O mental superior é onde reside aquela informação. Imagina, se eu sempre dou o exemplo do Santos de quando o avião foi inventado. O avião foi inventado pelo Drummond de Andrade e por uns irmãos americanos nos Estados Unidos. Então, o que acontece? Eles estavam ali buscando uma tecnologia, uma informação, e ambos receberam essa informação e foi criado o avião. Né? Embora algumas pessoas já falam que o Santos Dumont teve com os irmãos nos Estados Unidos e que eles juntos tiveram a consciência e isso veio para eles. Mas não importa. O que eu quero que vocês entendam? Que o mental superior é aquele lugar aonde você silenciou o seu racional, aonde você silenciou o seu emocional, e aí você pôde parar por um tempo e começou a pedir por clareza, por consciência. É aquela coisa que vem assim, ó, em um estralar de dedos e você fala, uau, por que eu nunca pensei nisso antes? Então esse é o mental superior. Quando nós trabalhamos com as ferramentas, a barra de Axis principalmente, a barra de Axis ela faz com que nós tenhamos mais facilidade de acessar esse mental superior. É onde nós vivemos um estado de presença, um estado do ser infinito, sabe? É onde a gente consegue alinhamento de todos os pontos. É aquela coisa assim, que eu percebo a tristeza, eu percebo a dificuldade, eu percebo a raiva, eu percebo a indiferença, eu percebo as sensações, as emoções, alguma coisa ao meu redor. Só que eu não tenho mais aquela questão como no mental emocional, como no corpo emocional, que são as emoções aonde eu sinto a tristeza, aí eu preciso chorar, aí eu choro, eu entro no trauma, no drama, na dominação daquela emoção para provar que eu estou sentindo a tristeza e eu estou sentindo a raiva. Não, eu estou percebendo a tristeza. Então você se torna menos emotivo. Para algumas pessoas vai perceber assim que você tá ficando mais fria, mais distante, mas na verdade foi por quê? Porque você simplesmente aprendeu a dominar as suas emoções e estar conectado com sua mente superior, com os conhecimentos, com as informações que você vai poder transformar essa realidade, com aquilo que realmente vai poder olhar para aquilo. E aí você sai do controle, né? Porque existem situações que eu não tenho controle, eu não tenho o que fazer. Então, aquilo que não tem solução, solucionado está.
Eu tenho alguma coisa para fazer com relação à morte, ao luto? Não. Eu percebo a tristeza, eu percebo o luto, eu sinto o luto, mas eu não preciso mais me descabelar, né? Entrar num espaço, num lugar onde eu não consigo mais me controlar. Uma das coisas mais relatam, os meus pacientes relatam nos atendimentos é isso, que elas sentem que elas começam a ficar mais frias. Não é que elas ficam frias, elas simplesmente não têm mais a necessidade, elas não sentem mais essa necessidade de provar para as pessoas o que elas estão sentindo. Entende? Você que está aqui, você percebeu isso em você depois? Porque até a maioria das pessoas que estão aqui são pessoas que já correram barras, que já conhecem o meu trabalho. E que a gente percebe assim, às vezes a gente percebe que a gente ficou um pouquinho mais fria. Gente, eu começo a fazer a live com vocês. Primeiro é a abrigação de boca e agora eu tô da fome. Dá uma dor na boca do meu estômago. Uma fome. Fome do quê? O que vocês estão com fome? Vocês estão com fome do quê? Fome de conhecimento, fome de felicidade, fome de prosperidade? Fala aí pra mim, fome do quê? Do que é essa fome que vocês estão sentindo? Que eu tô captando aqui, que é isso que a gente tá falando. Como a gente é interligado pelo duplo etérico, né? Que eu falei que são essas questões onde a gente se conecta a mente, né? Que a gente falou das mentes aqui, a mente consciente, a mente inconsciente, a mente cósmica, que é a mente que nós nos conectamos por fios, por teias invisíveis. Então a gente consegue canalizar e captar essas sensações que nós estamos tendo dos nossos corpos. Faz sentido aí? Você tá com fome também? Deu aquela dorzinha aqui na boca do estômago? Conta aí pra mim. Corpo búdico. É a manifestação da alma em uma forma um pouco mais densa. É a memória do ser divino compostos pelas 3 almas, consciência, intuição e moral. Uau! Tá vendo? Eu percebi. A Jaque falou que ela tá com fome. Então, esse corpo búdico é onde a gente tem o déjà vu. Sabe aquela sensação que parece, tipo, nossa, parece que eu já vivi isso? Parece que eu já vi isso? Nossa, o que é isso? Que sensação é essa? Parece que eu já tive aqui antes. Então, o corpo búdico é essa memória do divino composta pelas 3 almas. A alma consciente, a intuição e a moral. O corpo átimo é a centelha divina, é o princípio vital, é a parte que é a parte de Deus. Deus propriamente dito, o amor em forma de luz que faz a parte do todo, pertence ao infinito, assim como é a manifestação divina. É o corpo de luz. O corpo átimo é que habita em todos nós, mas não é possível de ver, ela é concentrada porque ela está no todo e em cada parte. É como uma semente onde está toda a base da informação para o desenvolvimento de algo. Você planta e algo nasce, e a semente não mais existirá. Mas a informação, a base, o DNA está tudo o que cresceu a partir assim dela. Assim também é o corpo átimo. Até tem um vídeo na internet que eu já ouvi o pessoal falando dessa parte do DNA que forma a palavra de Deus, se eu não me engano é Yeshua. Depois eu vou achar esse vídeo e vou compartilhar com vocês nos meus stories. Depois vocês dão uma olhadinha lá para falar que a base, a informação do Deus dentro de nós está impressa no nosso DNA. Então existe algo no DNA de todo ser humano, que é essa informação do universo, a formação da nossa criação, a formação da nossa semente. Então é isso, deu para vocês entenderem a diferença dos corpos, de como funciona, o que você acessa em cada camada e como é importante você começar a dar um movimento e os comandos para o seu corpo, porque você vai trabalhando cada área e vai acessando essa informação. Então sempre que a gente fala aqui, né, o livro ele usa a forma como se Deus estivesse falando conosco e depois é nós dando o comando para o nosso corpo. Porque existe essa diferença, né? Deus em nós dando o comando para a nossa mente, Deus em nós dando o comando para o nosso emocional, aí é o nosso emocional dando o comando para o nosso corpo físico e assim por diante. Então, por isso que existem essas várias formas de afirmação.
Um experiente profissional curada através do relaxamento. Bom dia, Cris. Seja bem-vinda, amiga. Uma experiente profissional tinha se tornado tensa e nervosa devido a vários acontecimentos em sua família. Sua mente estava totalmente agitada e o seu corpo estava agitado. Nossa, será que eu acho que eu conheço essa profissional aí? Quem não? Quem nunca, né? Aqui, quem nunca? Quem nunca é essa profissional, essa mãe nervosa devido a tantos acontecimentos na família? Então, sua mente estava totalmente agitada e o seu corpo estava fadigado, com uma vaga, mas definitiva dor. Uma agenda pesada de trabalho não permitia que ela tivesse tempo livre para a avaliação médica detalhada. Ela percebeu também que seu estado mental tinha, sem dúvidas nenhuma, causado sintomas físicos e que, se ela pudesse aliviar a tensão da sua mente e corpo, a dor seria eliminada. Ela começou a praticar diariamente a oração de relaxamento. No seu horário de oração, ela respirava profundamente e dizia: eu relaxo, libero e deixo Deus agir. Ela colocava suas mãos na área do corpo onde havia dor, declarando suas palavras de relaxamento. Frequentemente ela dizia: eu estou livre de tensões, estresse e nervosismo. Eu me rendo inteiramente a Deus. Eu estou em paz, mental e corporal, do topo da minha cabeça até a sola dos meus pés. E eu me sinto relaxada, e eu estou calma, serena e relaxada. E eu sinto a paz de Deus preenchendo meu corpo e mente, e eu descanso na bondade de Deus. Quando as tensões tentavam se superar durante os seus dias atarefados, ela falava: relaxe e libere. Conforme ela interiorizou a oração do relaxamento, todo o seu mundo respondeu. Seu corpo parecia menos fadigado, a dor diminuiu consideravelmente dentro de alguns dias e então gradualmente foi desaparecendo. Sua vida de negócios tornou-se mais relaxada e harmoniosa, assim como seu estilo de vida. A harmonia, a ordem e a paz tornaram-se mais e mais evidentes à medida que ela continuava a dar ênfase à oração de relaxamento. Com muita frequência, os problemas de saúde, relações humanas e situações financeiras se resolvem rapidamente para aqueles que praticam a oração de relaxamento. À medida que eles declaram para os seus problemas: eu relaxo, eu libero e deixo você ir. Eu deixo Deus curar você a seu modo. Eu libero você para a solução perfeita. Algumas vezes é uma surpresa e um abalo para o seu ego perceber que os seus problemas permanecem em você, porque são alimentados por suas tensões, poses e violências. A oração de relaxamento produz liberdade sempre que isso é necessário, então a divina solução ocorre. Então vou voltar aqui explicando uma coisinha aqui para vocês. Lembra que eu falei que o mental superior é o nosso concreto racional, que é o banco de dados que a gente adquiriu ao longo da vida, das informações, da composição intelectual, mental e racional? Então, nesse mental superior, ele tá tudo que você julga, bom, mal, feio, bonito, justo, injusto, tudo que você acha que tem que ser como você tem que ser, todas as coisas aonde você tenta ensinar as pessoas a serem do jeito que você é. E aí essa questão sobrecarrega o quê? O nosso emocional, o nosso corpo mental inferior. E aí esse bando de informação que eu tenho na minha cabeça de como as coisas têm que ser, né? De um monte de coisas, isso vai gerando estresse em nós, vai causando frustração e vai afetando o nosso emocional. E aí a gente precisa começar a liberar esses pontos de vista, a liberar essas considerações que nós alicerçamos, que nós apegamos, que nós mantém aprisionado. Lembra que tá falando, né, da tarefada? O porquê? Porque está relacionada aqui também a questão da moral, né? Lembra que eu expliquei aqui para vocês? Então, tudo que tá... Você percebe que uma coisa vai conectando a outra? Um pensamento que gera uma emoção, que gera um bloqueio, e aí aquilo afeta o nosso corpo, abafa a nossa centelha divina e a gente já não consegue mais acessar aquilo que Deus está dentro de nós. E aí eu preciso começar a dar o comando: olha a mente, olha a emoção, olha a moral. Vamos acessar o que Deus faria aqui? O que está certo sobre isso que nós não estamos percebendo? O que mais tem disponível aqui que, se nós percebêssemos, atualizaria uma nova realidade imediatamente? Então, quando eu começo a dar o comando relaxe e libero, eu descanso na bondade de Deus,
Então, quando eu começo a falar, eu descanso na bondade de Deus, é mente, emoção. Eu quero acessar aqui aquela centelha divina que habita dentro de mim. Eu quero acessar o meu princípio vital. Eu quero acessar essa semente, essa base de informação que veio pura, limpa, sem nenhuma marca, sem nada. Eu quero acessar isso dentro de mim. Então, eu quero ir para esse lugar. Então, para mim ir para esse lugar, eu tenho que me desprender de todos esses corpos para acessar isso. Então, eu preciso sair dos meus pontos de vista, dos meus traumas, das minhas definições e conclusões, de todo o meu controle, de toda a minha expectativa e projeção, para acessar essa semente de Deus dentro de cada um de nós. Existe algo que está acontecendo essa semana, acho que começou nesse final de semana, que agora, além da guerra da Ucrânia e da Rússia, nós estamos com a guerra de novo lá em Israel. E quando nós olhamos para isso, gente, lembra que eu comentei com vocês sobre a nossa mente estarmos conectados? Quando nós falamos de guerra, rumores de guerra, a gente sempre pensa que a guerra ela acontece só quando tem morte, né? Quando ela acontece, tudo isso que a gente está vendo lá, na verdade está no nosso inconsciente coletivo. O quanto que aquela energia, o quanto que aquelas vidas, o quanto que aquilo que está acontecendo lá é o padrão que nós estamos mantendo nas nossas mentes diariamente. Quando eu resisto e reajo a alguma situação, quando eu discuto, quando eu faço fofoca, quando eu arrumo intriga, quando eu sou implicante, quando eu quero ser a dona da verdade. Quantas coisas que nós criamos como uma guerra nas nossas mentes, nas nossas emoções, mas não nos reconhecemos que nós estamos em guerra. Às vezes nós estamos em guerra entre nós mesmos, existe uma guerra sendo travada dentro de cada um de nós, dentro desses 7 corpos, que vai causando um desalinhamento na nossa vida. E a gente precisa acessar essa parte vital, acessar essa mente de que nós estamos todos conectados. Então, por isso que a gente fala que quando eu mudo, o mundo muda. Então, eu só consigo mudar o mundo mudando a mim mesmo. Então, é perguntar qual é a parte de mim, qual é os meus pensamentos, quais são as guerras que eu crio dentro de mim, que mantém uma energia, que mantém uma realidade existente, que precisa dessa explosão, né? Da explosão para ser transmutada. Porque muitas vezes a gente, como existem... Ontem eu estava conversando com o meu marido e eu falei para ele, né? Que a maior arma que gera... A gente não percebe, viu? Mas observa isso para vocês. A maior arma que mata mais vidas no mundo inteiro é a nossa língua, é as nossas palavras, porque palavras têm poder, palavras são decreto. Então, quais são as palavras que nós temos transmitido? Palavras pensadas e palavras expressadas. Então, quais são as armas que nós temos usado? Quais são as coisas que nós temos mantido em existência através das nossas palavras? E sabe qual que é a diferença de uma arma, de uma bomba, de uma guerra para uma palavra? É que muitas vezes a arma, ela mata de uma vez só, mas as palavras, ela vai matando aos poucos. Ela vai adoecendo a nossa alma, ela vai adoecendo o nosso ser pouco a pouco, até que você morre. Morre por dentro, morre os sonhos, morre os projetos, morre os relacionamentos. Então, o que nós queremos hoje? Queremos vida. Então, quando eu começo a declarar vida, quando eu começo a sair da minha mente racional, dos meus julgamentos e das minhas definições e de todas essas questões, eu começo a acessar o Deus em mim. Então, que todas essas afirmações que nós temos falado nesses dias possa trazer em nós a paz. Então, tem uma afirmação que nós já lemos aqui que fala assim: eu relaxo em corpo e mente, eu sinto a paz de Deus e eu descanso em sua adorável presença.
Eu relaxo o corpo e mente, sinto a paz de Deus e eu descanso em sua adorável presença. Forte isso, né, gente? Mas eu precisava trazer essa consciência para vocês. Quantas guerras internas, quantas guerras nós já instalamos através das nossas palavras, através dos nossos pontos de vista, através das nossas definições e conclusões, através dos nossos julgamentos. Que a gente possa refletir hoje e destruir, descriar tudo isso, e liberar tudo isso do nosso campo, cancelar desde o ponto de origem toda a palavra contrária, tudo aquilo que você declarou que não tem mais jeito, que não vai ter jeito, que é tudo, né? Nem vou falar as palavras ruins, mas que você já falou, que você já declarou tanta coisa ruim, tanta palavra de morte a respeito de qualquer coisa, e que agora é o momento de você declarar palavras de vida. Isso é uma bênção. Como pode melhorar ainda mais? O que mais tem disponível? Como podemos mudar isso? Como damos a volta nisso? Que possibilidades estão disponíveis aqui que a gente nunca percebeu antes? Que a gente possa ir para esse lugar de possibilidades. O segundo passo na oração é a respiração. À medida em que você libera sua mente e o seu corpo, lhes dizendo para relaxar, você deseja que a oração entre em contato com a sua própria e natural morada de Deus. Jó explicou como fazer isso. Há um espírito no homem e um sopro do Todo-Poderoso que lhe dá entendimento. A respiração é muito importante na oração. A palavra respiração é a palavra espírito, tem a mesma raiz em todas as línguas. É através da respiração que você faz contato. O Deus interior eminente e o Deus exterior transcendente são unidos pela respiração. Os gregos antigos acreditavam que havia um espírito criativo ou governante dentro do homem, a qual se chamavam de sopro. Sócrates foi o principal defensor dessa teoria. Os gregos olhavam para o homem como um ser hétero. A qualquer enfermidade do homem era diagnosticada com o distúrbio desse espírito. As pessoas antigas aconselhavam a expirar para suavizar completamente os seus pulmões e então puxar pela inspiração os males com alguma afirmação divina. Quando eles expiravam novamente, eles tinham somente um sopro de cura vindo através de seus corpos e espíritos. Os antigos acreditavam que sua respiração era vitalmente conectada com a sua felicidade. Eles sentiam que todos os seus desânimos, depressão poderiam ser superados pela respiração e a palavras superiores de oração. Quando você fala palavras de relaxamento para o seu corpo, mente, e então respira profundamente, você une o seu espírito, alma e corpo. Você une sua mente consciente, localizada na frente da testa, na sua mente subconsciente, localizado no alto da sua cabeça, e sua mente subconsciente localizada no peito e na sua região abdominal. Né? Para quem perdeu, nós estávamos com fome até agora há pouco, mas já passou. Pelo menos a minha já passou a dor. Deu uma dor muito forte no meu estômago, uma dor de fome. E aí eu perguntei aqui, vocês estão com fome do quê? E aí a Jaque comentou, estou absolutamente com muita fome. Então, entendeu o que a gente conecta? Mente, alma e espírito. Mente, alma e espírito, tá? Por que a alma é aqui, né? A emoção e a boca do estômago, né? A região do abdômen. Porque aqui é o emocional, as emoções, as sensações. E aqui é as ações, entendeu? Pensamento cria sentimento, cria realidade. Quando você relaxa e faz as respirações profundas, isso une todas as 3 fases do poder da mente, trazendo essa conexão para todos os seus pulmões, onde as atividades conscientes e subconscientes encontram a oração. À medida que você mantém essas atividades mentais sob seu controle em uma área da respiração, você então tem um real poder da oração e meditação. Por isso, nessa área do corpo, você literalmente sente a atividade do espírito trabalhando para dissolver problemas alojados na sua mente subconsciente, desde então produzindo paz. Mais informações sobre este conteúdo de oração você encontra no capítulo sobre a meditação.
Você realmente ora através de sua respiração. Você pode perceber quando suas orações têm sido efetivas através do sentimento de paz que permeia a área da respiração dos seus pulmões, limpando as emoções negativas, produzindo a paz verdadeira na área do seu coração. E então você sabe que suas orações têm sido respondidas no plano espiritual e que os resultados exteriores se manifestarão na época devida. Após um bom período de oração, você percebe que pode respirar livremente. A carga parece que foi suspensa da área subconsciente da respiração em seu corpo. Seus sentimentos naturais são elevados, renovados, pacificados e preenchidos com um novo poder. À medida que você pratica a oração de relaxamento, você perceberá que, ao invés de respirar no topo dos seus pulmões, você respirará mais profundamente. À medida que você continua a prática de relaxamento do corpo pela oração, você perceberá que respirará mais profundamente a partir da área abdominal. Então, nós temos duas formas de respirar. Nós temos a forma de respirar aqui, ó. Enche o pulmão e solta. E nós temos uma outra forma de respirar, que é aqui pelo diafragma, ó. É igual um sustinho. Você vai encher a barrigona e vai soltar. De novo. Então, nós temos essas duas formas. Respira aqui e solta. Ou respira aqui e solta. Depois vocês fazem o treino aí de respirar pelo diafragma. Você vai perceber que quando você respira pelo diafragma, você consegue ficar mais tempo sem respirar de novo. Você descobrirá que respirar profundamente relaxa o seu corpo e dá a você poderes espirituais e mentais anteriormente desconhecidos. Respirar profundamente na oração parece despertar a sua intuição, telepatia e poderes de oração mais profundo, tais como a meditação e o silêncio. Seus poderes de percepção extrasensorial se despertarão sem nenhum esforço da sua parte. Você conhecerá coisas sobre o passado, presente e futuro, as quais nenhuma voz humana revelou a você. Esse modo de respirar profundamente ajuda você a relaxar de modo que suas virtudes podem vir por meio de sua visibilidade interna. Respirar profundamente melhora a sua saúde, aperfeiçoa sua visão, abre sua mente e negócios para o sucesso. À medida em que você desenvolve seus poderes de oração, vai respirando mais profundamente, sem sequer se esforçar para isso. Você também suplicará por ar fresco, o qual rapidamente revitará você por dentro e por fora. Quando suas orações não são respondidas e você está tentando entender as grandezas divinas, respire profundamente várias vezes. Então relaxe e perceba seus desejos dizendo: eu libero isso. Pelo Pai, eu libero e confio. Tem um exercício que eu já ensinei, que eu vou fazer de novo aqui com vocês, que é a respiração da narina alternada. A respiração da narina alternada, ela ativa os nossos dois hemisférios cerebrais. Então, é legal que você faça essa respiração pelo menos uns 5 minutinhos por dia, ou sempre que você perceber que você está estressado, desconectado, que você está confusa, que você está com falta de foco, que você está preocupada. Pare uns minutinhos e a gente vai fazer a narina alternada. Então, o que é a narina alternada? Você vai inspirar pelo lado direito e vai expirar pelo lado esquerdo. E aí você vai inspirar pelo lado esquerdo e vai expirar pelo lado direito. E aí você vai percebendo o relaxamento e vai. Inspira e expira, inspira e expira. Conforme eu vou falando, vai fazendo esse exercício. Vai fazendo a respiração da narina alternada e vai me contando aqui se você já não sentiu uma sensação de leveza, de liberação, de paz, tomando conta de você. Eu já começo a abrir a boca com muita facilidade, gente. Sopro sagrado, o que isso significa? Jó falou do sopro do Altíssimo. Algumas vezes é bom declarar isso. O sopro do Altíssimo me dá agora entendimento sobre isso. O sopro do Altíssimo me dá nova vida. Esse sopro sagrado
é para o intelecto o que o ar é para a vida, assim como ergue o peso dos problemas humanos para fora da sua alma. Esquecendo-os com o fogo do divino amor, o calor dele permeia todo o ser do homem, curando com sua paz. Deus criou o homem com esse sopro sagrado de acordo com Gênesis 2. E o Senhor Deus soprou em suas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou um ser vivo. Elias aparentemente desenvolveu esse sopro sagrado pela cura, porque quando ele colocou a sua boca sobre a boca da criança morta e a vida lhe foi restaurada, no livro de Reis 4:34, Jesus tentou despertar completamente o espírito dos seus discípulos quando ele soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo, em João 20:22. Paulo reviveu uma pessoa aparentemente exercitando o sopro sagrado de cura em Atos 20:10. Os místicos antigos sentiam que esse sopro era o hálito do poder, que estava cheio de energia universal da vida, que poderia curar doenças e situações incuráveis e que era derramada através do homem receptivo. De qualquer forma, experimentando o sopro sagrado, poderia-se fazer qualquer coisa mecanicamente ou mentalmente. Isso simplesmente acontece com você e através de você, conforme suas orações se desenvolvem. Você se conscientizará disso nos períodos de quietude, de paz e meditação. Deixa eu ver que horas são. Como pode melhorar, o que mais é possível. Que a mamãe tem que levar a criança na BDA. O terceiro passo na oração de relaxamento é a paz. Lembre-se que quando você ora, você muda sua atenção para o seu interior, falando palavras de relaxamento para o seu corpo e sua mente, e respirando profundamente. O seu benefício está dentro da sua natureza divina interior que você está tentando liberar através da oração de relaxamento. Você então está pronto para dar o último passo na oração de relaxamento. Você está pronto para falar uma palavra de paz para o seu corpo e sua mente. À medida que você mantém relaxado e respira profundamente, você pode conquistar um sentimento de paz, dizendo para qualquer pensamento barulhento, corrido ou para as emoções preocupantes: tenha paz, seja tranquila. Você pode controlar tanto o corpo como mente falando palavras de paz para eles. Diga frequentemente: eu sinto a paz de Deus e eu descanso em sua paz. É bom enfatizar a frase dos antigos: paz, a doce paz. Os místicos sabem que há muito tempo que a consciência da paz na oração é um sinal anunciador da vitória, cura das orações respondidas, e estado mental de paz é o estado poderoso da mente. É o estado curador da mente. Na palavra paz estão todos os elementos de Deus. A paz consciente são percebidas todas as bênçãos da vida, as quais o homem procura: saúde, suprimentos abundantes, uma vida completa e repleta de talentos, fortaleza e felicidade. A paz inclui todas as coisas boas que são possíveis para o ser humano. Se você puder ser pacífico e manter um estado mental de paz, você se tornará um canal receptivo para todas as outras ricas bênçãos da vida. Isso é verdade porque a paz libera uma poderosa força vibratória, a qual é abundante em vida e nos recarrega rapidamente. O estabelecimento da paz interior tem sido conhecido como propagador da cura de doenças. No livro The Healing Secrets of the Ages, conta sobre um homem de negócios que fumou por anos em detrimento da sua saúde, o que era incapaz de interromper o vício que ele se ocupava a ter uma leitura religiosa sobre a paz. O caminho de casa, ele pegou um cigarro e subitamente percebeu que a conscientização da paz recebida pela leitura tinha dissolvido todo o seu desejo de fumar. O hábito tinha simplesmente desaparecido e não houve um mínimo de sofrimento, nervosismo ou reação emocional. Quando uma grande sensação de liberdade e agradecimento, esse homem nunca mais fumou. São Francisco de Sales, em seu Devotos de Cristo no século XVI, ele deu o seu conselho: se esforce para que em toda parte e em todas as coisas haja paz. Se os problemas vêm de dentro ou de fora de você, receba-os com paz, sem irritação. Se nós precisamos lutar contra o mal, deixe-nos fazer isso calmamente, sem agitação, ou nós poderemos fracassar e cair na sua afobação. Deixe-nos fazer a bondade com paz, ou a nossa pressa nos levará a diferentes falhas. Até mesmo a repetição é algo que deve ser executada com paz.
Os últimos pontos sobre a oração do relaxamento. Então, você tem 3 passos iniciais que devem ser praticados para a oração do relaxamento. Primeiro, gente, nós vamos falar sobre... Esse livro, ele fala sobre as leis dinâmicas da oração. Então, aqui ele tem 5 formas de oração, que nós temos a oração do relaxamento, que é essa que nós estamos terminando de falar hoje. Então, para que você possa ter todas as formas de construção de uma vida plena, abundante e próspera, você precisa seguir esses 5 passos, que é relaxar, purificar, decretar, manifestar. Deu para entender? Então, esses são os passos. Primeiro, eu preciso do relaxamento. Então, ele está falando aqui, o primeiro passo para promover o relaxamento. Nós estamos na fase ainda do relaxar, de soltar o controle. Então, eu preciso falar palavras de relaxamento para o seu corpo e mente. Segundo, respirar profundamente. Terceiro, enfatizar palavras de paz para o seu próprio ser. Esta é a prática simples e poderosa. Então, para relaxar é esse passo. Manda o comando para o corpo, faça a respiração e enfatiza que você está em paz, seguro, tranquilo. Por isso que a gente trabalha muito a frase, né? Do tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Os últimos pontos incluem este. Não pratique a oração do relaxamento por longos períodos de tempo quando você está começando a orar diariamente dessa maneira. Ao invés disso, faça curtos e doces períodos de oração. A prática leva à perfeição na oração como um tudo mais. Não tente aperfeiçoar inicialmente seus poderes de oração. Não tente forçar o desenvolvimento de qualquer um desses métodos de oração. Se você não relaxar e se tornar tão cheio de paz quanto você gostaria nos primeiros momentos de oração, não se preocupe. A oração é uma arte e uma ciência e deve ser praticada como uma arte e como uma ciência para atingir a perfeição. Você deve praticar diariamente, desenvolvendo seus poderes de oração exatamente como você pratica música ou desenvolvimento de qualquer outro talento. Alguém aqui sabe tocar um instrumento? Se não sabe, vá aprender a tocar um instrumento. Você vai passar semanas, dias aprendendo dó. Principalmente violão, é a maior dificuldade, não sei. Alguém que toca algum tipo de instrumento sabe a dificuldade que é, a persistência que você tem que ter para ganhar uma prática em alguma coisa. Então, tudo na vida é assim. O ponto principal é voltar para a oração de relaxamento dia após dia, para melhorar sempre um pouco mais. Você ficará fascinado com esses tranquilos poderes em sua vida. Você começará imediatamente a se sentir melhor e gradualmente notará o desenvolvimento de estados mentais mais tranquilos, felizes, assim como um vasto melhoramento em sua saúde e em seus relacionamentos com os outros. Muitos iniciantes ficam desencorajados na oração porque eles tentam orar por longos períodos quando ainda não estão mentalmente ou emocionalmente treinados e preparados para fazerem isso. Mantenha seus curtos períodos de oração de modo que sua mente não se desvie e de modo que você se torne cansado em seu esforço para orar. Isso poderá causar tensão, você poderá superar isso começando a continuar a orar. Lembre-se que você mesmo, frequentemente, eu não oro tensamente, ansiosamente ou pesadamente sobre nenhuma situação. Ao invés disso, eu oro sobre todas as coisas, com um toque de luz e facilidade. Facilite os locais em que sua prática de oração está preocupada. Dê um toque de luz e pensamento relaxado. A oração deve ser uma experiência prazerosa, satisfatória e profunda. Quando você dá à prática da oração um toque de esclarecimento, praticando curtos períodos de oração e relaxamento diariamente, você rapidamente desfrutará e verá a sua ascensão. Quanto mais você aproveitar seus períodos diários de oração, mais os poderes da oração parecerão ter mais facilidade para abençoar você do início ao fim. Então você saberá que Tennyson quis dizer quando afirmou: mais coisas são moldadas pela oração do que esse mundo imagina. Então hoje nós ficamos aqui com a oração do relaxamento. Estamos terminando, aqui lendo o livro As Leis Dinâmicas da Oração. Então, algumas ferramentas que eu aprendi a orar, que eu comecei a usar no meu dia a dia, foram as perguntas, A Axis tem uma questão de perguntas. Então, quando eu comecei a usar as ferramentas das perguntas, ela também teve um efeito muito dinâmico na minha vida. Por quê? Porque a gente fica preocupado com as palavras bonitas
e a gente vai e começa a colocar muita emoção ali na nossa oração e a gente não consegue se desprender de verdade da emoção presente. Então, eu hoje uso, por que eu estou entregando nessas questões das afirmações? Porque é uma ferramenta onde você vai fazer as afirmações e você vai começar a dar o comando e trabalhar todos os 5 corpos que a gente explicou aqui hoje, né? Trabalhando lá no corpo físico etérico, no corpo duplo etérico, no astral, no mental inferior, no mental superior, no búdico, no átmico. Então, eu hoje pratico as perguntas sempre que eu acordo e estou entregando para vocês a questão das perguntas do relaxamento. Tenham um momentinho, comece com 5 minutinhos, vai fazendo esse movimento e vocês vão perceber quantas coisas maravilhosas, quanta leveza, quanta presença você vai trazer para o seu dia e mais assertividade nas suas escolhas. Lembra que a gente falou que ela ativa uma parte da nossa mente, né? O nosso córtex pré-frontal. Então, o nosso córtex pré-frontal, ele é responsável pela nossa tomada de decisão. Então, quando eu ativo essa área do meu cérebro, eu consigo ter decisões mais assertivas, menos emocionais. Então, fica com essas afirmações de hoje, que nós possamos ter uma semana linda, abençoada, cheia de infinitas possibilidades. E o que mais é possível, que nós não consideramos que é possível, que se nós considerássemos, atualizaria uma nova realidade imediatamente. Então, até amanhã, às 7 horas da manhã, que nós vamos começar o segundo passo para liberação, que é a purificação, a liberação dos nossos traumas, das nossas crenças, que nós precisamos eliminar da nossa vida para receber todas as realizações. Combinado? Um beijo, fiquem com Deus e que vocês tenham um dia muito, muito, muito feliz.